Axé, meu povo! Mais uma vez aqui com você. Hoje estou aqui com meu amigo Marco Barcelos, tá? Mestre instalado da maçonaria, tá? Parapsicólogo e historiador, tá? Então hoje vai nos esclarecer tudo. Você que tem vontade de saber o que acontece dentro dos cultos maçônicos, hoje é o dia. Porque eu vou apertar esse cara aqui e ele vai falar tudo para você. Tudo que você quiser saber a respeito de maçonaria, basta acompanhar esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o likezinho de axé aí para nós, se inscrever no nosso canal para fortalecer cada vez mais, tá ok? E deixe os seus comentários aqui embaixo, faça sua pergunta depois aí pro Marcos aí, tá bom? Pro Marco, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça, segue a gente. Vamos lá. Pai André, satisfação imensa, agradeço a gentileza do convite, né? Dou as boas-vindas a quem nos assiste e estou à disposição para as questões e vamos se apertar. Hoje tu te prepara, porque eu vou procurar te deixar à vontade, aguinha, tudo certo? Tudo beleza? Magnífico. Então, a primeira coisa que eu quero saber, tá, é a respeito dos 3 pontos que todo maçom assina, entendeu? E bota 3 pontos. Eu quero saber por que desses 3 pontos. Minha primeira curiosidade. Bom, a maçonaria ela é composta por inúmeros ritos, né? Nem todos os ritos que são da maçonaria tem a cultura dos 3 pontos, tá? Então, um desses ritos, alguém, para diferenciar-se, até mesmo para ser reconhecido por outros, né, maçons, resolveu fazer 3 pontinhos e isso acabou, né? Pode também ser, há um estudo que há uma alusão à Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma possibilidade. E a Trindade em si, né, como um todo, que também é parte do estudo mais esotérico da maçonaria, que daí seria algo só para quem realmente é maçom. Aqui adentrar e abrir tanto assim esse espaço, né, ficaria fora dos preceitos da ordem, que não é uma ordem especificamente secreta, mas é uma ordem com segredos, só revelados, obviamente, aqueles que são recebidos na ordem e, por si só, às vezes, iniciados, né, na compreensão, no conhecimento e no crescimento maçônico em si. Perfeito. Então, Marcos, aonde surge a maçonaria? Bom, a maçonaria, moderna, como hoje entendemos, né, ela surgiu em 1717 em Lembrando Londres. os nossos amigos, perdão por te interromper, perfeito. São vários ritos. Sim, sim, entraremos na especificidade desses ritos perfeitamente. Então, a maçonaria moderna, como hoje, né, nós a praticamos, ela foi criada em 1717, tá, com 4 lojas, né, que se reuniam nas tabernas, tá, que era, vamos ver de memória aqui, era a macieira, o copaz e as uvas, o ganso e a grelha e a coroa. Então essas 4 lojas, que eram, o que é uma loja? Lodge, do inglês arcaico, significa o espaço onde se faz a refeição. Então eu me sento, me reúno com os meus companheiros, meus irmãos, para eu fazer a refeição. E esses espaços, eles eram nas tabernas. Só que a taberna é um local também de bebida e também, às vezes, de prostituição. Então esses homens, em busca de uma moral melhor e mais elevada, eles sentiram necessidade de um espaço diferente que os transformassem, o que a maçonaria exige daquele que é maçom, ser um homem melhor. Então eu vou me afastar desses espaços. Então eles criaram, né, a grande loja de Londres e aí deram os preceitos, né, da maçonaria como até hoje nós seguimos. Então 1717 na história brasileira tem muito maçom, né? Sim, acho que no mundo, na história do mundo tem muitos maçons. Né? O país que a maçonaria está mais visível, presente, inclusive na arquitetura, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem cidades maçônicas, né, que é onde tu caminha tem um símbolo maçom. Nossa! Então, realmente lá é uma cultura bem forte a maçônica, né, local. E o Brasil, sim, o Brasil, Dom Pedro, por exemplo, Dom Pedro II, né? Não o primeiro Dom Pedro II, foi maçom, foi inclusive grão-mestre, né, do Brasil. Quem é o grão-mestre? É o comandante geral, como, né, para o pessoal compreender.
né, seria o grande comandante da maçonaria. Então sim, a maçonaria está bem presente. Existe vários degraus, então. Dentro da ordem, tu diz? Sim, isso o pessoal pode até pesquisar na internet, não é segredo nenhum, né? Então quando se ingressa na maçonaria, tu ingressa como aprendiz. O próximo passo seria o grau, chamado grau de companheiro. Posterior a isso é o grau de mestre, né? E por último seria o mestre instalado, que é em loja, dentro da loja, o comandante da loja, aquele que coordena os trabalhos, né? Então, essa seria a escalonada da maçonaria. Depois tem os graus filosóficos, aí já é outro sistema que, né, como seria assim, ó, uma faculdade maçônica, o segmento dos estudos. Porque o maçom que não estuda é um maçom travado, então ele não evolui nem a si e nem traz evolução para a sociedade como um todo, né? E esse é o princípio primordial da maçonaria, transformar o mundo em um local melhor. Perfeito. E me diga uma coisa, qualquer um pode ser maçom? Depende. Vamos lá então. Vamos lá. Pensem comigo, né? A maçonaria foi remodelada ou criada em 1717. Nesse ano também foi dado ao pastor Anderson que criasse, né, uma legislação maçônica, e disso se gerou os chamados landmarks, que seriam marcações da terra. Então esses landmarks, um deles, se não me engano, o 23º, 24º, que só podem ser iniciados homens, maior de idade, por óbvio, né? Uma parte? Sim. Gentileza. Tem mulher na maçonaria? Vamos responder perfeitamente. Então tá, vamos ver isso aí. Não, quero saber se a maçonaria... Escuta, a maçonaria é espaço só de homem? Falaremos tudo aqui, perfeitamente, então. né? Então, em 1717, esses landmarks, um deles consta que só pode ser iniciado homens. Interessante, não pode ser iniciado uma pessoa paraplégica, por exemplo. Na maçonaria, né, a forma de se desenrolar toques, sinais e palavras. Isso tá na internet, eu não estou falando novidade aqui, só para o pessoal, né, ter uma noção. Então, como que esse homem... A novidade nós vamos saber no final, porque nós vamos saber o que se faz em loja. Aí que nós vamos saber. Pai André, não me compromete, Pai André. Eu vou apertar aqui e nós vamos saber o que se faz em loja. Muito bom. Então vamos lá. Voltando então à questão, né? Então, esses landmarks, eles exigem que sejam iniciados homens e não pode ser aleijado. Bom, talvez é possível que tenha uma forma de se manifestar, de sinal, passos, é possível, né? Eu não estou afirmando nem negando, tá? Então, como que uma pessoa deficiente faria se ela não tem uma perna, por exemplo? Se ela não tem um braço, por exemplo? Então, né, parece ser um pouco excludente, mas pensando bem, bom, enfim, né, não é questão do julgamento ou não. Questão interna mesmo da maçonaria. Isso, porque o maçom nada mais é do que aquele que também está pronto e apto a defender o seu país. Como que uma pessoa se defenderia? Então é um princípio primordial da ordem, né? Sim. Respeitar as leis do país. Então isso é fundamental, né? A questão da mulher, então, em 1717, nós precisamos pensar a maçonaria com a mentalidade daquele período. Deixar bem claro, daí eu puxo brasa para o meu assado, que é a historiografia, a história em si, né? Que é a minha formação primeira. Quando se olha para o passado, é fundamental que não se olhe com a moral do presente. Isso pode complicar e muito o entendimento do hoje. Claro. Né? Então, o que era a sociedade em 1717? Patriarcal. A mulher não tinha vez nem voz. Então, como que ela receberia o seu status de igualdade do homem se ela não tinha naquele período? Então, como eu disse, se eu concordo ou discordo, bom, aí não é a questão. Isso é opinião, isso não é conceito. É bem diferente, né, das compreensões que temos hoje. Claro, os homens precisam ser iguais às mulheres, as mulheres precisam ser iguais aos homens. O entendimento do hoje é diferente do passado. Né? Então, olhando para esse passado, não é possível na maçonaria regular. Agora, pela primeira vez, eu falo a palavra regular.
Existe uma maçonaria regular, que é a que nós praticamos. Eu pertenço ao Grande Oriente do Brasil, ao GOB, né? GOB aqui no caso Rio Grande do Sul, tá? E esse é reconhecido por Londres, é regular. Porém, há no Brasil mais inúmeros segmentos que se dizem maçonaria, porém elas são chamadas espúrias. Porque aí sim, aí tem maçonaria mista, maçonaria só de mulher, então também é praticado, né? Como que eles conseguiram esses rituais? Se isso era para ser secreto? Bom, aí eu não sei. Se vazou de alguém, por exemplo, assim, é possível que algum irmão tenha morrido, a viúva, a esposa dele descartou esses rituais de forma inadequada, não sei. Aí eu não saberia, teria que fazer uma pesquisa para explicar como que as mulheres tiveram acesso à ritualística maçônica, se isso é para ser velado, secreto, fechado, só para maçons, né, já iniciados, né, maçons já recebidos dentro da ordem. Então é uma outra questão a gente pensar, mas sim, eu tenho conhecimento que existe a maçonaria mista, né, e elas... existem inúmeras, mais de 100 potências no Brasil. Mas a maçonaria reconhecida... Perfeitamente, boa questão. A maçonaria reconhecida, atualmente, aqui no Rio Grande do Sul, são 3, que é o Grande Oriente do Brasil, que eu faço parte, a Grande Loja Maçônica e o Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Apenas essas 3 potências têm a prerrogativa de dizerem se somos reconhecidos. Então, se eu for uma hipótese aqui, eu estava sobrevoando o Japão e o avião precisou descer, porque estava com pânico, e eu não falo nada, não conheço ninguém, mas alguém lá no aeroporto me identificou como maçom. Eu vou ser recebido como um rei, tratado como um rei, porque independente do local do mundo, eu sou tratado como irmão. Um irmão. E sendo irmão, eu sou da família. Então eles teriam o maior prazer em me receber, assim como se alguém de fora, de uma língua estranha, alguém diferente, chegasse aqui, eu receberia ele de forma adequada, né? Como um irmão. A Irmandade, exatamente, a Irmandade. Independente do país, do local do mundo, todos são irmãos. Iguais. A maçonaria, ela tem essa prerrogativa de igualdade, né? Todos são chamados irmãos. Um dado interessante, né? Se algum irmão ele tiver 80 anos e o outro tiver 20, lembrando que só pode ser maior de idade para ser maçom. A partir de quantos anos? 18 anos. Homem, maior de idade, né, para ser maçom. Tá? Se esse irmão tendo 80 anos e esse outro tendo 20, eles não se tratam como um senhorio. O senhor, não, é o irmão, porque isso significa igualdade. Esse conceito é bem fundamentado na maçonaria, né, em que não importa o cargo que tu está, se é o grão-mestre, não, ele é teu irmão. Ele não é mais nem menos, ele não pode abusar do cargo dele para usar um maçom, né, num grau mais baixo, no caso o aprendiz. Um pai de santo pode ser maçom. Mas é óbvio que pode ser. Um padre. Muito bem-vindo. Um bispo. Por sinal, muito bem-vindo seriam, por sinal. Rabino. Sim, a maçonaria não faz distinção. E a maçonaria é uma religião?